Oi, eu sou a Cris Aideira, sou Product Manager aqui na Donos e eu vou falar sobre a Donos e as metodologias ágeis nessa videoaula. Para quem não conhece, a Donos é a conta digital da Ambev e ela tem o objetivo de ajudar o pequeno e médio empreendedor a ter uma vida mais justa e próspera. Bem, como a Donos tira o melhor das metodologias ágeis na prática? Essa é a pergunta que a gente vai explorar ao longo dessa videoaula e para isso a gente vai seguir essa agenda com esses 5 tópicos. A gente vai falar sobre os princípios da Donos, vamos falar sobre as tribos e squads, como que a gente se organiza aqui internamente, vamos falar sobre alguns frameworks, cerimônias e comunicações muito importantes que a gente tem aqui no nosso dia a dia e vamos fechar falando sobre OKRs. Então, iniciando aqui sobre os princípios da Donos, eles são muito importantes internamente, porque eles têm impacto direto na nossa raiz de agilidade. E eu explico. Hoje, no módulo 2, eu soltei um artigo falando sobre metodologias ágeis. E nesse artigo, eu falei sobre os princípios do Manifesto Ágil. E nele diz: indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas. Softwares em funcionamento mais do que documentação abrangente. Colaboração com o cliente mais do que contratos e responder a mudanças mais do que seguir um plano. E aqui dentro, o somos donos, ele diz que somos resolvedores de problemas. É o famoso atitude de dono. O cuidamos, ele diz que somos uma empresa de pessoas feita para as pessoas. A gente preza muito pelo bem-estar. Focamos em resultados. Sim, somos ambiciosos, mas sem esquecer dos nossos outros princípios. E os somos adaptáveis, ele diz sobre viver em um mundo em constante mudança com resiliência, sabendo se adaptar para crescer mais forte. Então, os nossos princípios, eles estão com muita sinergia com os princípios do Manifesto Ágil, o que ajuda muito no nosso dia a dia a usar as metodologias ágeis a nosso favor. Então, o que é ser ágil para você? Vamos explorar essa pergunta. Eu trouxe aqui 2 modelos de desenvolvimento de projeto. O primeiro, que é o Waterfall, é um modelo de cascata, é uma metodologia tradicional de desenvolvimento de projeto, com várias etapas, vários grandes blocos, entre análise de requisitos, concepção, design, desenvolvimento, implementação, testes, versus o Agile, que tem ciclos interativos e incrementais. Comparando esses 2 processos, essas 2 metodologias na prática, a Donos ela é uma conta digital com várias funcionalidades. O empreendedor, o dono do bar, do restaurante, ele recebe os pagamentos dele nessa conta digital. Ele pode pagar outras contas, ele pode pagar o fornecedor Ambev, ele recebe cashback, ele pode pegar um empréstimo, um crédito, ele pode ter um cartão de débito. Então, tem várias funcionalidades nessa conta digital. Bem, se nós fôssemos entregar isso no modelo tradicional, o cascata, nós iríamos fazer todas as especificações dessas funcionalidades lá no início do projeto, sem ter certeza da usabilidade, do que realmente iria satisfazer o nosso cliente, o nosso usuário final. Esse é o problema do desenvolvimento em cascata. Toda a especificação é feita no início do projeto, o designer é desenvolvido lá, e ao longo do projeto, isso geralmente demora meses, anos, e no final é entregue aquele projeto gigante, que nem sempre é o que o cliente final quer. Diferente do Agile, onde a gente entrega esses ciclos incrementais. Então, a gente entregou o recebimento na conta, depois o pagamento de conta, o pagamento do fornecedor Ambev, e depois a gente entregou o cashback, o empréstimo, o cartão. Então, foram feitos incrementos às funcionalidades que a gente tinha. Isso, o Agile, ele possibilita a melhoria contínua, tanto para os processos quanto para a equipe também, porque a equipe trabalha em conjunto, tendo mais autonomia, com mais auto-organização, tendo uma comunicação mais clara, com foco no cliente e na entrega de valor.
Então, essa é a comparação entre os dois modelos de projetos, de entrega de projetos das metodologias Cascata e Agile, e como que a Donos utiliza aqui o Agile. Mais para frente eu vou falar de alguns frameworks da metodologia ágil também. Falando de tribos e squads, eu trago o modelo do Spotify. É um modelo mundialmente conhecido, é um famoso case de sucesso aqui. A gente, na Donos, se inspirou nesse modelo, a gente se organiza em tribos e squads, mas a gente adaptou esse modelo à nossa realidade, sem apego a padrões, de acordo com a nossa cultura. A Donos está crescendo, em constante mudança e adaptação. Recentemente, inclusive, a gente fez uma mudança nessa organização de tribos e squads dentro da nossa casa. E eu trago para vocês se inspirarem nesse modelo também do Spotify. É um modelo antigo, nem o Spotify utiliza mais, mas ele é mundialmente conhecido e a grande maioria das empresas que utilizam os métodos ágeis usam esse modelo do Spotify para a organização dos times. Falando sobre os princípios do ágil. O Manifesto Ágil, ele traz 12 princípios. Começando pelo primeiro, satisfaça o consumidor. Ele fala sobre a entrega de valor. Aqui na Donos, a gente investe muito tempo no Discover. Então, antes de desenvolver qualquer funcionalidade, qualquer projeto, a gente vai entender o que o nosso consumidor quer, o que o nosso cliente quer de fato, para ir resolver uma dor dele, uma necessidade dele. É satisfazer de fato uma necessidade do nosso cliente. 2, aceite bem as mudanças. Veja como os valores eles estão interligados aqui, né? Enquanto o primeiro fala em satisfazer o consumidor, o segundo está falando tenha flexibilidade. Até porque o consumidor é uma pessoa, a necessidade das pessoas mudam. A gente precisa saber ter flexibilidade de mudar os rumos, as direções dos nossos projetos também. 3, faça entregas frequentes. A metodologia ágil, os frameworks que a gente utiliza, eles dão essa flexibilidade da gente fazer entregas contínuas de valor. 4, trabalho em conjunto. Aqui dentro, a gente tem os times de negócio, de tecnologia, trabalhando em conjunto. Eu vou mostrar nos próximos slides algumas cerimônias, algumas reuniões que a gente faz com toda a empresa, bem colaborativo entre vários times, várias equipes, com foco na entrega de valor. Confie e apoie. Motivação. A gente tem um princípio aqui na Donos que é o cuidamos. Conversas face a face. Obviamente que num cenário atual, com uma pandemia mundial, é difícil a gente conversar pessoalmente, mas esse sexto princípio fala de comunicação. É um tema sensível que a gente precisa cada vez mais explorar e azeitar. A Donos está crescendo, a gente bate muito nessa tecla de comunicação. Softwares em funcionamento, funcionando, funcionais. A gente precisa ter foco também nos nossos softwares, precisa ser funcional para o nosso consumidor ter uma boa usabilidade também. Desenvolvimento sustentável. Atenção contínua, revisão. Atenção contínua, a gente está falando aqui de dados. Aqui na Donos a gente utiliza muitos dados para apontar onde a gente precisa estar olhando, seja em técnico, seja em designer, onde a gente precisa melhorar, onde a gente precisa continuar mandando bem. Os dados norteiam muito a gente aqui dentro. Mantenha a simplicidade, menos é mais. Times auto-organizados. Aqui a gente tem muita autonomia para dividir atividades entre o time sem intervenções externas. Refletir e ajustar é o último princípio aqui do ágil. Aqui dentro a gente usa cerimônias de retrospectiva, onde os times se reúnem de ciclos em ciclos para olhar e falar, opa, o que a gente está fazendo de legal, o que a gente está fazendo de não tão legal assim que a gente precisa melhorar, e quais planos de ações para a gente melhorar isso. Então aqui são os 12 princípios do ágil e como que a Donos aplica eles no nosso dia a dia. Frameworks, eu trouxe aqui 2 no artigo que eu soltei mais cedo aqui no módulo 2. Eu exploro alguns frameworks da metodologia ágil.
Aqui eu trouxe o Scrum e o Kanban. Então, o Scrum, ele é feito com, com sprints, né? Ele é feito com uma abordagem interativa e incremental. Ele atua no modelo de sprints, onde ele tem um time box de 2 a 4 semanas. A equipe ela combina um tempo dessa sprint para fazer essas entregas, para tratar os times priorizados ali no Product Backlog. E aí, no início de cada sprint, o time faz uma planning para ver quais itens desse Product Backlog o time vai tratar. Durante a sprint, o time faz as dailies, né? Então, são cerimônias rápidas, geralmente de 15 minutos, onde o time se reúne todos os dias para falar ali do andamento e desenvolvimento dos itens ali do backlog. E no final de cada sprint, existe aquela cerimônia de review, né? Para revisar o que está sendo entregue naquela sprint. E o Kanban, que já ele é focado ali na gestão de entrega de valor, na alta visibilidade do processo, ele tem entrega contínua. Então, o Kanban ele já é um processo mais puxado, enquanto o Scrum, ele com ciclo fechado você trata, o time combina o que vai tratar naquele ciclo. O Kanban ele tem um ciclo contínuo de entregas. São duas metodologias diferentes. Aqui na Donos, os times têm total autonomia para escolher qual framework eles vão utilizar para trabalhar, a depender muito do momento do time, do objetivo de cada time, da maturidade de cada time. Então, assim, não existe intervenção, geralmente, os times têm de fato essa autonomia aqui dentro. Algumas cerimônias e comunicações aqui, algumas práticas importantes aqui na Donos. A gente tem o nosso DUP, então quinzenalmente a gente promove esse Donos Update. A empresa inteira participa, a gente promove a atualização de números, a área de produtos fala, cultura, a área de RH fala sobre cultura, é uma atualização geral da empresa mesmo, quinzenalmente está toda a turma lá para a gente falar sobre o que está acontecendo na empresa. Tribe Review é outra cerimônia muito importante, com todas as tribos, squad, times envolvidos na apresentação das entregas de delivery. Product Toolbox. Essa é uma cerimônia mensal, a gente abre uma agenda para a empresa inteira, quem quiser se inscreve, para compartilhar a ferramenta de gestão de produto que foram usadas em case de sucesso. Então, a exemplo, recentemente, o time de crédito fez uma apresentação sobre gestão de stakeholders. Foi muito legal. Eles fizeram, durante a entrega do projeto de crédito, eles tiveram muita interação com vários stakeholders e aí apresentaram algumas dicas e ferramentas de gestão de stakeholders. Foi muito bacana. Comitê do cliente é outra cerimônia muito importante, é um encontro semanal, na verdade, com várias áreas envolvidas para traçar e acompanhar plano de ação focado na dor dos nossos usuários. E o Donner na linha é sob demanda, as pessoas agendam para acompanhar as ligações dos nossos usuários nas nossas centrais de atendimento. Então, essas são algumas práticas muito importantes dentro de casa que ajudam a gente a entender a dor do nosso cliente, a explorar melhor o nosso discover, a entender onde existe necessidade, oportunidade de melhoria, oportunidade de atuação para a gente trazer para o nosso negócio e levar valor para a ponta. E para fechar, a gente vai falar um pouco de OKR. Os OKRs, eles são mais uma metodologia do universo ágil, né, para iniciar o planejamento e seguir para a execução dos projetos, né? Ele fala aqui de objetivos e resultados chaves. Os objetivos eles devem ser qualitativos, né? Então ter apresentar uma direção clara
enquanto os resultados chaves eles devem ser quantitativos, eles são como metas para atingir esse objetivo setado. Os OKRs eles tratam aqui de ciclos curtos, eles são transparentes, flexíveis e eles estão muito ligados ao planejamento estratégico da empresa. Aqui na Donos a gente cria os nossos OKRs e acompanha eles trimestralmente de forma completamente colaborativa entre a área de negócio, desenvolvimento, com C-Level, muita autonomia também e muito ligado com os objetivos da companhia, onde a Donos quer chegar. Então a gente fecha aqui a nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre as metodologias ágeis, acessem o arquivo que eu soltei aqui no módulo 2. Obrigada!